Olá, está começando o Boletim de Notícias e eu agradeço a sua companhia e audiência. O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya, tem sido constante no Nordeste. E conscientizar a população está sendo fundamental, ao começar pelas crianças, que estão sendo orientadas nas próprias escolas. Ana Vitória teve dengue no ano passado e não foi a única da família a sentir os sintomas da doença. Começou a aparecer umas manchas, eu estava ficando com febre e eu estava sentindo muitos sintomas que eu nunca tinha sentido. E agora tem que ter todo cuidado, né, para o mosquito não entrar mais na tua casa. Eu ajudo meus pais a recolher o lixo, arrumo meus brinquedos e tomo muito cuidado. Pois é, a prevenção é o melhor remédio contra o mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya. Para que desde cedo as crianças tenham consciência disso, a Secretaria de Educação de Fortaleza, junto à Secretaria da Saúde do município, lançaram hoje o Plano de Ações de Prevenção e Combate ao Mosquito Aedes aegypti. É um edital onde a gente abre inscrições para que as escolas, todas as nossas unidades do município de Fortaleza, públicas, privadas, rede pública, né, estado e município, façam sua inscrição para a elaboração de um plano na comunidade onde a escola está inserida. Uma outra ação desenvolvida pelos estudantes será a Ronda no Bairro. Isso porque eles vão tirar um dia para visitar a sua própria comunidade e orientar os moradores sobre a importância de prevenir os focos do Aedes aegypti. E nesta ação de combate ao mosquito serão quase 18 mil alunos da rede pública municipal envolvidos. Júlia faz parte deste grupo de estudantes e sabe bem como evitar a proliferação do mosquito. Deve sempre trocar a água das plantinhas se tiver. A gente deve sempre deixar a caixa d'água fechada. Porque o mosquito da dengue, ele sempre bota os ovinhos assim, em cantos assim que dê para ele botar e que esteja água assim limpa e parada. Só neste ano já foram notificados 1.600 casos de dengue em Fortaleza. Desse total, 212 foram confirmados. Com relação à chikungunya, foram 245 notificações, com 74 casos confirmados. E até o momento, nenhum caso de Zika vírus foi registrado na cidade. Nós precisamos realmente unir forças, né, para que a informação chegue no âmbito intradomiciliar. E as crianças, elas são fortes multiplicadores nesse sentido, né? Um livro que resgata a história de um dos maiores cartunistas brasileiros foi lançado em Fortaleza. Mendes era cearense, mas conquistou o Brasil no início do século passado, logo depois do movimento modernista. Uma obra feita por um cearense e que faz justiça a um grande artista nascido aqui também. Mendes, o mestre da caricatura, é resultado do trabalho deste historiador, que nasceu no maciço de Baturité e que descobriu que a arte do cartunista cearense tinha uma grande representatividade. Eu acabei descobrindo na imprensa carioca daquela época, da primeira metade do século XX, a arte do Mendes, ele que foi um grande chargista, um grande caricaturista, ilustrador da imprensa carioca naquela época, ainda na década de 20, e produziu até a década de 90 de forma ininterrupta. Mendes é cearense, nasceu aqui no maciço do Baturité e daqui ganhou o restante do país. Nas décadas de 1930 e 1940, logo depois do movimento modernista, ele se transformou em um dos maiores caricaturistas do Brasil. Em 1980, suas obras de arte chegaram a ser escolhidas como cartões postais do Unicef. Ao percorrer as páginas do livro, é possível encontrar caricaturas de figuras extremamente importantes, como Carlos Drummond de Andrade e Raquel de Queiroz. Chico Buarque e Maria Bethânia são alguns nomes da música brasileira retratados por Mendes. E como todo bom caricaturista, políticos e jogadores de futebol não escaparam das mãos de Mendes. O cearense trabalhou em publicações como o Globo e A Noite, no Rio de Janeiro. Fez escola e se transformou em referência, até para artistas como Joey Bonfim. Este cartunista hoje mora na França. Veio a Fortaleza para fazer desenhos dos convidados durante o lançamento do livro. Quem conferiu o evento teve que tirar a máscara
um pouquinho, para que a caricatura saísse completa, mas sempre mantendo distância dos outros. Por representar este tipo de arte, Joey se sentiu honrado com o convite e lembrou do encontro que teve com Mendes quando o cearense ainda era vivo. Para Joey, o cearense é um grande ícone do cartoon no Brasil. Ele me chamou para jantar na casa dele também, e aí foi minha grande surpresa. Ele me fez uma caricatura desse tamanho. Eu falei, mas Mendes, como você pôde fazer isso? Porque eu não posei para você, você não pegou o lápis nem um minuto. Eu falei assim, eu olho as pessoas, eu filtro na minha cabeça, tem um período de gestação, aí quando eu vou para o papel, o desenho já está praticamente todo feito na minha cabeça antes. Se você quer saber um pouco mais sobre o talento de Mendes, o livro está à venda no site www.ecomuseu.com.br e nas redes sociais. Popularizando a história de Mendes, é possível despertar o gosto pelo desenho também nas novas gerações. Agora você vai conhecer a história da Débora, que é colecionadora de suculentas. E de 3 anos pra cá, o que era um hobby virou uma oportunidade de negócio. Acompanhe. Débora é uma apaixonada por suculentas e colecionadora da espécie. Há 2 anos, ela enxergou na atividade uma possibilidade de complementar a renda familiar. A princípio eu comecei como uma colecionadora, como paixão mesmo. Depois eu comecei a tomar gosto e enxerguei nisso daí uma oportunidade de ganhar um dinheirinho. E comecei a propagar, eu comprava algumas plantas também e revendia. E depois eu comecei a revender as próprias mudas que eu mesma produzi. Agora ela tem a oportunidade de compartilhar o conhecimento do cultivo de suculentas com outras mulheres. Nessa oficina profissionalizante, uma iniciativa das cooperativas Cocamar e Copsole, que acontece nos municípios de Nova Esperança e Paranavaí, região noroeste do Paraná, ela fala sobre os cuidados, desde a adubação, rega, pragas e como preparar arranjos comerciais. É muito gratificante, porque uma coisa que começou só para mim, né? Eu fui adquirindo conhecimento, pesquisando, e hoje eu estou aqui podendo compartilhar o meu conhecimento e gerando oportunidades de outros produtores, incentivando a começar um negócio ou até mesmo um hobby. As oficinas são direcionadas às mulheres e familiares dos pequenos produtores de laranja da região. É um momento de apresentar para elas uma alternativa de complementação da renda familiar, um incentivo ao empreendedorismo. Para a Cláudia, que já tem um ateliê em casa, até então cuidar das plantas era apenas um hobby. Mas agora ela enxerga a possibilidade de transformar a atividade em fonte de renda. Até agora eu nunca pensei em comercialização, eu sempre tive assim, para doação. Mas eu achei interessante essa iniciativa de fazer uma oficina e pensar numa opção de repente fazer a comercialização. A proposta principal é essa, é ajudar as produtoras a ter uma segunda fonte de renda e também na questão psicológica, né? Já que muitas esposas muitas vezes ficam ociosas em casa, apresentam problemas de ansiedade, de depressão. Então, tem essas duas pegadas o projeto, principalmente é incentivar elas a ter uma segunda fonte de renda. E pela primeira vez em São Paulo, a exposição Beyond Van Gogh mostra os traços, personalidades de um dos maiores pintores do mundo, Vincent Van Gogh. Acompanhe. Já na entrada da exposição, os traços coloridos e os rascunhos de um dos maiores pintores da história, o holandês Vincent Van Gogh. Artista pós-impressionista do século XIX, Van Gogh é conhecido pelas obras com cores dramáticas e vibrantes, os retratos e linhas da natureza. Na área de 2.000 metros quadrados, reproduções expostas com tecnologia de ponta, pela primeira vez no Brasil, de uma forma diferente dos museus tradicionais. Essa exposição já foi vista por mais de 20 milhões de pessoas em 25 países. Uma experiência única que promete uma viagem envolvente ao visitante. Um misto de luz, cores, sons e formas. A sensação é de estar mesmo dentro das obras do pintor. Tem outras exposições rodando o mundo, mais ou menos parecidas, Monet, Salvador Dalí, Da Vinci.
mas elas não atingiram nem próximo do público que o Van Gogh atingiu. Então acho que tem um motivo por trás disso. Tem alguma coisa na pintura dele que é enigmática e que te atrai. Ao todo, 40 projetores de alta qualidade geram imagens e movimentos em 3 dimensões. É Van Gogh como nunca antes conseguimos enxergar. Um projetor desse faz uma sala de cinema. Fazer todas essas imagens, todos esses 80 milhões de pixels, terem uma fusão perfeita, requer uma capacidade de processamento altíssima, em alta resolução. Então, tudo que tem aqui é o que tem de mais moderno no mundo neste momento. A exposição em São Paulo vai até julho, quando segue para Brasília. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima.